Espero que você esteja muito bem. Vamos à reflexão do dia. O nosso tema da semana, a necessária atenção à palavra de Deus. Você pode ouvir essa mensagem que eu preguei nesse tema no culto de domingo à noite. Está lá no nosso canal de YouTube, PIB do Anil. Certamente essa palavra vai te abençoar. Mas para hoje eu quero iniciar essa série de reflexões nesse tema a partir da história de Moisés. É bem verdade que Deus começou a falar conosco, como fala hoje, a partir de Abraão, Gênesis 12. Mas Deus colocou no meu coração compartilhar com vocês a história de Moisés. Moisés foi adotado pela filha de Faraó, criado nos palácios reais do Egito, foi educado na mais alta educação da época, mas a sua mãe era cuidadora dele, e ensinou para Moisés as tradições do Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E que Deus havia prometido que iria visitar o povo israelita que estava como escravo debaixo do jugo de Faraó e do povo egípcio. E Moisés creu naquele ensinamento. Quando ele fez 40 anos, ele quis ajudar o seu povo. Só que fica muito claro que ele não tinha ainda ouvido a palavra do Senhor. Ele até conhecia as tradições de ouvir falar, mas não tinha tido uma experiência de ouvir a voz de Deus. E ele fere o egípcio, a gente conhece a história. Isso chega ao ouvido de Faraó, ele é obrigado a fugir do Egito diante desse crime que ele cometeu. E é bem verdade que os próprios hebreus tinham rejeitado Moisés como libertador. Ele foge frustrado, vai para a terra de Midian. Lá ele é acolhido por um homem bom. Ele se casa com a filha desse homem. E 40 anos depois, ele apacentando as ovelhas desse seu sogro, Jetro, ele está andando pelo Monte Horebe, que iria se tornar o Monte de Deus. E enquanto ele está apacentando as ovelhas, ele vê uma sarça ardendo, uma moita de mato, em chamas, mas não se consumia. Aquilo chama a atenção dele, e ele vai para ver aquele grande fenômeno. E aí o que acontece está aqui, em Êxodo 3, verso 4. Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. E Deus começa a explicar a Moisés o que ele queria fazer. Ele queria libertar o povo, porque o povo estava orando, estava em grande sofrimento. E que Deus ia usar a vida de Moisés. Moisés dá para trás e fala: não, eu não quero. O que ele queria há 40 anos atrás, agora ele não se vê em condições, ele começa a colocar empecilhos. Mas Deus o convence. E a gente sabe o que acontece com Moisés. Ele se torna o maior, a gente pode dizer, o maior legislador de Israel e um dos maiores homens de Deus, de toda a história do povo de Deus. Qual foi a diferença aqui na vida de Moisés? A palavra de Deus. Quando a palavra de Deus nos orienta, meu irmão e minha irmã, a gente consegue realizar aquilo que vai ser bênção para nós, para a igreja, para o povo de Deus, para o nosso próximo, para a nossa família. Fique atento, existem muitas sarças ardentes à sua volta, porque Deus fala a todo momento pelas circunstâncias, mas sobretudo Ele fala pela sua palavra. Se você estiver sensível, conduzido pelo Espírito Santo, se você estiver com a palavra de Deus, buscando a palavra de Deus no seu coração, o Senhor vai falar com você. E aí você vai poder realizar aquilo que você precisa realizar. E você será bem-sucedido. Você crê nessa palavra? Dê atenção, toda atenção à palavra de Deus. Isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Quero profetizar uma semana como um dia abençoado sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém e amém.